Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para discutir nesse expediente final algumas questões que julgo da maior importância e relevância na atualidade no Estado do Rio de Janeiro. E o primeiro tema que eu vou abordar, senhoras e senhores deputados, são os fatos gravíssimos ocorridos na comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 3 dias. E tecer alguns comentários e fazer algumas exigências como representante da cidade do Rio de Janeiro, do alto da tribuna aqui da nossa Assembleia Legislativa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham aqui pela TV Alerj, todos os senhores estão conscientes que a comunidade da Rocinha, que é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil habitantes, está tomada por uma guerra há 3 dias. Desde a madrugada de domingo, os moradores não têm qualquer paz e sossego, não conseguem andar nas ruas, quando essa grande cidade, que é a chamada Rocinha, foi invadida por quadrilhas de traficantes numa guerra do tráfico de proporção total, que paralisou e prendeu dentro de suas casas 100 mil pessoas dentro do estado do Rio de Janeiro. No domingo, não tivemos absolutamente nenhuma reação por parte do poder público e sequer uma palavra das autoridades responsáveis pela segurança do nosso estado. Apenas um lacônico comunicado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recomendando aos cidadãos que evitassem transitar por aquela região. Senhoras e senhores, 100 mil cidadãos do Estado do Rio de Janeiro aprisionados em suas casas, aterrorizados pelo crime, por bandidos e facínoras, clamando por apoio e por segurança, e absolutamente nada aconteceu. Nenhuma palavra do senhor governador do estado, nenhuma palavra do secretário de segurança e, o que é pior, ninguém em auxílio e em proteção daqueles cidadãos. Ontem, segunda-feira, uma incursão da Polícia Militar na comunidade da Rocinha, pontual, apenas para, enfim, sem grandes resultados práticos, com mais tiros e mais mortes, fato que se repetiu hoje, na terça-feira. Temos que lembrar primeiro que a comunidade da Rocinha é uma das comunidades que tem unidade de polícia pacificadora, teoricamente uma comunidade na qual o Estado se faz presente pelas suas forças policiais. Mas o que se passa na Rocinha, o que se passou na Rocinha, é mais uma demonstração da falência do modelo das UPPs. Os policiais das UPPs da Rocinha ficaram escondidos e trancados nas suas bases, sem a menor condição operacional e sem receber o apoio necessário naquele momento de conflito de outras forças de segurança do Estado. Ora, senhoras e senhores deputados, o que nós vimos na Rocinha se repete em todo o nosso estado, em todas as regiões do estado. Mas vamos pegar esse exemplo, porque é um exemplo simbólico e emblemático. Primeira questão, nós não temos hoje autoridade no estado do Rio de Janeiro na área de segurança. A autoridade máxima, o governador do estado, que tem o dever constitucional de proteger e resguardar o bem-estar e a integridade dos nossos cidadãos, até o presente momento não veio a público. E eu, como representante da cidade e do estado do Rio de Janeiro, exijo um pronunciamento claro do governador do estado, informando a população e a sociedade o que se passou, por que a polícia foi chamada e não foi ao socorro da população, por que a inteligência falou, e isso já está claro, que haviam informações desse eminente conflito no tráfico, por que não foi feito um trabalho preventivo e, principalmente, qual é a estratégia de agora para frente. Eu exijo que, constitucionalmente, o governador do estado venha a público dar esses esclarecimentos aos cariocas e fluminenses. Essa é a responsabilidade de quem governa um estado e é o chefe maior das forças de segurança. Não é admissível que uma comunidade de 100 mil habitantes
esteja refém do crime, chame a polícia e o governador não se posicione, não se manifeste, não dê uma satisfação. Eu, como parlamentar eleito pela cidade do Rio de Janeiro, não admito isso e do alto dessa tribuna, com as minhas atribuições, exijo um pronunciamento do governador do estado sobre essa gravíssima questão. E gostaria também de demandar às autoridades do estado da área de segurança pública um posicionamento sobre o futuro, o para frente, como vamos enfrentar a grave crise de segurança do estado. Foi feito um entendimento com o governo federal que tropas federais estariam à disposição do estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo fim de semana, veio um posicionamento do general comandante do Comando Militar do Leste, informando que o Exército e as Forças Armadas estavam fora das ruas por falta de recursos orçamentários. Ora, era fake news esse apoio federal ao Rio de Janeiro? E aonde estão as ações integradas de inteligência para o combate ao crime? Aonde estão as atuações conjuntas com vistas a dar um mínimo de tranquilidade para os cidadãos cariocas e fluminenses? É necessário que as autoridades públicas cumpram o seu dever. E o primeiro dever do agente público é estar onde a população precisa dele e dar as informações para que a população entenda o que está acontecendo e também que se tome as providências para enfrentar a guerra que vive hoje o Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, o Rio de Janeiro está em guerra. Pior do que isso, o Rio de Janeiro está perdendo essa guerra. Nós temos territórios que são ocupados todos os dias. Hoje eu estou falando aqui da Rocinha pelos fatos recentes, mas vamos à Baixada Fluminense, vamos à região da Grande Pavuna, vamos à Zona Oeste do Rio de Janeiro, vamos à região dos Lagos do deputado Silas Bentos, vamos ao Sul Fluminense. E em nenhum canto desse estado se encontra mais paz nem tranquilidade. E nós queremos, deputado Chico Machado, que a sua Macaé volte a ter um mínimo de paz e segurança. E nós queremos que as autoridades públicas eleitas, com a responsabilidade constitucional de cuidar do estado do Rio de Janeiro, venham a público, digam o que está acontecendo, esclareçam quem falhou, como falhou e aonde falhou, e digam à população qual é o plano para enfrentar essa terrível guerra que assola o nosso estado. Senhoras e senhores deputados, sem encararmos de frente o drama da segurança, a guerra que flagela o Rio de Janeiro, nós não teremos futuro. O Rio de Janeiro está decrescendo a sua atividade econômica, está perdendo emprego e produtividade e competitividade por conta da violência. Tivemos notícias terríveis. Magazine Luiza abrindo 60 lojas no Brasil e abrir 10 no Rio de Janeiro. Desistiu. Drogarias Pacheco mudando o centro de distribuição para São Paulo. Lojas Americanas pensando em esvaziar também o seu centro de distribuição para São Paulo. Carga não passa mais no Rio de Janeiro, encarecimento dos produtos e principalmente nas áreas mais pobres, onde não se consegue mais entregar mercadoria, é que você tem os preços mais altos, flagelando e jogando o sacrifício naqueles que têm menor condição de enfrentar essa crise. Senhores e senhoras deputados do estado do Rio de Janeiro, o nosso estado está em guerra e nós precisamos exigir que venha aqui a Assembleia Legislativa, diante daqueles que foram eleitos representantes da população e que apresentem a nós com clareza a situação e quais são as condições para enfrentar isso no futuro. E que o governo federal saiba que uma unidade da federação está à beira do caos, está à beira do colapso social e que é obrigação constitucional do presidente da República entender essa questão e, caso a situação não seja resolvida no âmbito do nosso estado, que decrete uma intervenção federal no Rio de Janeiro e assuma com a sua responsabilidade diante de 16 milhões de brasileiros que vivem nesse estado, que estão sofrendo dia e noite com o flagelo da segurança. Senhor presidente, para encerrar, apenas uma informação positiva diante de toda essa tragédia do Rio de Janeiro, que aconteceu ontem aqui na nossa Assembleia Legislativa, com a reunião da Comissão de Minas e Energias, da qual eu sou vice-presidente, e que nós pudemos debater a questão do decréscimo de produção de petróleo na bacia de Campos. Nós tivemos, nos últimos 7 anos, a perda de produção de 565 mil barris diários na bacia de Campos. E precisamos de estratégias imediatas
para reverter esse declínio. Tivemos aqui a Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, prefeitos do Norte Fluminense e um grande conjunto de deputados. E está começando a se delinear uma saída e uma alternativa para que possamos ter investimentos nesses campos através de uma iniciativa da Agência Nacional de Petróleo de reorganizar a questão, não para diminuir os royalties do petróleo, que isso nós não aceitamos, mas para que possamos incentivar o investimento através da cobrança menor no adicional que possa ser produzido para impedir que o Rio de Janeiro venha a ter a sua maior bacia fechada e nós com mais problemas levando aquela sofrida população da região norte fluminense, da região dos lagos, que, como foi dito aqui pelo deputado Geraldo Pudim, o município de Campos do Goytacazes perdeu 50% da sua arrecadação nos últimos anos. Mas esse é um assunto que nós vamos seguir tratando, apenas para dar a notícia que nós cumprimos o nosso papel, incentivando um debate importante, e esse debate segue aqui na Assembleia Legislativa, com vistas a um bom futuro, com vistas a uma solução. Mas encerro dizendo e reafirmando, estamos em guerra, estamos perdendo uma guerra. E é importante que aqueles que foram eleitos com a responsabilidade de defender e proteger o Rio de Janeiro venham a público para dizer o que se passou, quais são as providências e como nós vamos virar esse jogo do flagelo da violência que assola a nossa população. Obrigado, senhor presidente.